recorrer às aulas em outro momento também. Então eu daria aula para vocês no horário normal aqui, das 10h30 ao meio-dia, e na quinta-feira às 7 horas da manhã, ao invés de 7h15. A gente começar às 7 horas da manhã. Beleza? Pode Ok, ser? tranquilo. Ah, o questionário sobre o filme ficou para o dia 2. Aí eu vou subir na plataforma o, o plano de curso com todos esses ajustes, todos esses detalhes que nós firmamos aqui junto, certo? Então, bem light, bem tranquilo. As aulas, de todas as aulas, eu vou postar um questionáriozinho para você responder, simples. A somatória, como eu disse para vocês, vai compor a nota no final, ok? Serão duas notas, a do filme e a somatória dos questionários sobre as aulas, beleza? Sempre vou passar texto para vocês lerem também, para a gente interagir aqui, ok? Texto Pessoal, de uma ontem, pergunta. Já foi sim. passado o filme, não? Ah, tá. O filme eu passei aqui, falei, é Sociedade dos Poetas Mortos. A Sociedade dos Poetas Mortos. Vocês vão ver e responder o questionário e entregar dia 2. E tudo isso que a gente está falando vai estar gravado aí e anotado também no plano de curso, beleza? Vocês conseguiram ler, baixar aí o texto que eu passei ontem para a aula de hoje? Eu quero que vocês estejam aí com o texto para a gente ir seguindo o texto, a gente conversar e também vocês participarem. Uma coisa que eu vou contar muito aqui é a questão da participação de vocês, viu, gente? Eu preciso que vocês estejam sempre participando aí. Liguem as câmeras. Quem não tem câmera, dá um jeito. É importante eu estar com vocês aí e ver a participação de vocês. E durante as aulas eu vou pedir, às vezes, para vocês lerem aí, né? E assim por diante. Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre o desenvolvimento da fé. No semestre passado, nós começamos a falar dos fundamentos psicológicos e nós vimos a importância de nós estudarmos o ser humano para entender como que o ser humano pensa, como que o ser humano amadurece. Dentro disso, nós vimos o desenvolvimento cognitivo, né, de Piaget, que fala das idades, como é que as pessoas elas desenvolvem o seu cognitivo. Então, nós estudamos isso semestre passado. E, da mesma forma, esse camarada aí, ó, o Fowler, né? Fowler. O que que o James Fowler ele ele pôde observar e ele propõe para nós que existe, da mesma forma que um padrão no desenvolvimento cognitivo, existe também um padrão no desenvolvimento da fé. Quando entra nisso, questão de fé, a gente já dá opa, o nervo ciático chega a enrugar, a doer, porque, poxa, como assim? Padrão de desenvolvimento da fé? Mas a fé não é um dom de Deus, isso não tem a ver com o Espírito Santo não age, não é igual o vento, ninguém sabe de onde vem, para onde vai, como é que ele age e assim por diante. Claro que nós sabemos disso, e não é negar o fato de pensar num desenvolvimento da fé, um padrão de desenvolvimento da fé, não significa negar a ação do Espírito Santo, não significa negar que o que ele faz é algo assim que o ser humano não consegue mensurar e ele transforma de uma maneira milagrosa, né? Então, assim, nós não estamos tratando disso, mas da maneira como as pessoas raciocinam a respeito da fé, o relacionamento que elas têm com Deus. Vamos ler primeiramente um texto bíblico lá em Hebreus, capítulo 5 de Hebreus, todos também têm a Bíblia aí, né? Hebreus capítulo 5, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Hebreus capítulo 5. Aqui. Hebreus capítulo 5. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer
e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atentando ao todo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine, de alguém que vos ensine. Ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Bom, por esse texto, a gente percebe que o escritor de Hebreus, ele fala de um desenvolvimento, de uma maturidade cristã. O próprio Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele dá essa ideia também. Olha, eu não posso falar com vocês como se fala a pessoas espirituais, porque vocês ainda são carnais. Então, há esse aspecto de desenvolvimento, desenvolver na fé. E a gente precisa pensar a respeito disso. Como que as pessoas na igreja, como que a congregação, será que todos estão no mesmo nível? Será que todos conseguem explicar a sua fé? Será que todos conseguem, todos entendem a fé e se relacionam com Deus da mesma maneira? Será que todos, se converteu, pronto, ele já, ele já exerce fé de uma maneira e pronto, acabou? Então, a gente precisa pensar sobre, até porque, gente, quando nós assumimos o ministério da igreja, nós vamos perceber que que pessoas que fazem alguns tipos de erros iguais, idênticos, nós vamos ter que tratar de maneira diferente exatamente por causa do entendimento, do relacionamento, maturidade espiritual. E às vezes as pessoas não pensam assim. Eu estava agora conversando, tem um camarada lá na igreja que ele lê muito a Bíblia, tem lido bastante livros, teologia, tem estudado demais. Tem um grupinho lá de jovem com umas 5 pessoas que tem feito muito isso. Dá um trabalho lascado, mas é bom. Só que o que acontece? Eles conseguem entender de uma maneira mais clara as escrituras, eles conseguem argumentar bem, só que aí eles perdem a paciência com uma pessoa que não sabe argumentar ainda, com uma pessoa que ainda não compreende corretamente. Aí pega questões difíceis, por exemplo, o aborto daquela menina de 10 anos, e vai discutir sobre isso. E de repente, ali no grupo, né, que eles montam lá para discutir, tem alguém que fala assim: não, mas ele se sensibiliza. Nesse caso, eu sou a favor por conta disso. E aí entra um debate todo, e eles brigam por uma questão. E eu tive que chamar uma pessoa e conversar com ele. Falei assim: olha, deixa eu te explicar, tentar abrir sua cabeça para um ponto. O fato da pessoa, às vezes, usar premissas erradas, o fato das pessoas argumentarem dessa maneira, que não condiz com a escritura, isso, aquilo, outro, não significa que ele não é crente. Você já parou para pensar que ele precisa ser moldado nisso, ele precisa aprender isso ainda? Então a gente tem que ter paciência. Tem assuntos que é melhor a gente falar assim, ó, não dá para discutir isso agora não. Vamos discutir isso em outro momento. Por quê? Se você for discutir aquilo com várias pessoas, sem levar em consideração o desenvolvimento da fé de cada um, a gente vai acabar frustrando muitos, né? Muitos não vão nos compreender e vão falar mal de nós. Então a gente precisa levar isso em consideração. Muito em consideração. A maneira como uma criança entende. Por exemplo, vocês creem que uma criança pode ser salva? Vocês creem que uma criança pode ser salva pela fé que ela tem em Cristo Jesus? Vocês creem nisso? Creem? Tem alguém que discorda? Vamos falar assim, uma criança de 8 anos, né? Uma criança de 8 anos. Vamos pegar assim, uma criança de 8 anos, você acredita que ela pode ser salva
pela fé que ela tem em Cristo Jesus? Ok. Com certeza. Agora, você acredita que essa criança de 8 anos, ela compreende a fé em Cristo Jesus como você compreende? Certamente não. Então, é esse o ponto. Se a mesma fé ela pode salvar uma criança de 8 anos e um adulto, mas essa fé não é compreendida da mesma maneira, é sobre isso que a gente precisa, que eu quero pensar com vocês, que o Fowler ele vai trazer aqui, o James Fowler. Ele vai dizer, propor que há essa diferença de fé de como as pessoas creem, e ele propõe que há um padrão de desenvolvimento. Há um padrão de desenvolvimento de fé. E é exatamente nesse ponto que eu quero pensar com vocês. A gente analisar, será que há mesmo? Se existe um padrão assim, isso pode nos ajudar? Né? E onde que isso vai nos ajudar? Nas aulas, hoje e nas próximas aulas, a gente vai tratar sobre isso, discutir sobre isso, para que a gente possa ter condições de educar com mais eficiência a igreja onde nós formos pastorear. Então, esse é o ponto. Quando James Fowler ele trata de, ele propõe que há um padrão no desenvolvimento da fé, ele não está falando de conteúdo da fé, tá? Ele está falando de fé. Qualquer pessoa tem fé, gente. Até um ateu ele tem fé. Eu acho que já repeti 50 mil vezes aqui para vocês. Porque fé significa acreditar em alguma coisa, tá? Até num relacionamento de confiança em que você acredita no outro, que ele vai estar fazendo a coisa certa, isso é exercer fé. Então, a fé que o Fowler fala aqui é de uma maneira genérica, tá? Uma maneira geral. Não se trata de um conteúdo. A fé em Jesus Cristo, isso é um conteúdo. É uma fé que é exercida em uma pessoa, em um sacrifício, tá? Então, isso tem a ver com conteúdo. Mas quando ele fala de desenvolvimento da fé, ele está falando de maneira ampla. Maneira ampla. E ele propõe que há um padrão de desenvolvimento. E é sobre isso que eu quero pensar com vocês. Até aqui. Ok? Alguma objeção ou alguma dúvida? Soa estranho ao seu ouvido? Você tem medo de alguma coisa? De tudo que eu estou falando aqui com você? Pastor, olha, mas eu acho que isso é perigoso. Isso. Pode falar, gente, tranquilamente. Seja sincero nesse ponto. Certo? Então vamos lá. Olha só, nós percebemos que no decorrer dos anos, pessoas foram identificando isso. Nós vemos que John Luke pensou a respeito disso, Jean-Jacques Rousseau, próprio Comênios, que a gente vai, em didática, eu vou falar muito com vocês sobre isso, sobre Comênios. Ele identificava isso. Lutero também pensava a respeito disso, no desenvolvimento de fé de uma pessoa. Agora vai lá no texto que eu passei para vocês, na página 137. Página 137, no segundo parágrafo. Alguém pode ler aí para nós? Vou ler aqui. Eu posso ler aqui. Aqui é na década de 1840. Isso. Na década de 1840, Bushnell também argumentou sobre a importância de encaixar o treinamento religioso de acordo com habilidades emergentes da criança. Em 1849, ele escreveu sobre o treinamento religioso das crianças pelos seus pais. Pode Pais ler. deveriam começar. Pode ler a citação dele. Os pais deveriam começar com um tipo de ensinamento de acordo com a idade da criança. Primeiro de tudo, eles deveriam procurar ensinar mais um sentimento do que uma doutrina, tanto para a criança nos seus próprios sentimentos de amor a Deus e de dependência nele, e de contrição pelo erro diante dele, suportando o coração da criança, não temendo encorajar cada bom motivo que elas possam ter para tornar o que é bom, alegre e atrativo, e o que é errado, odioso e abominável. Então, assim como o entendimento avança, alimente-o de acordo com a sua capacidade, abrindo gradativamente as visões mais difíceis da doutrina e da experiência cristã. Olha só, quando nós estamos ensinando
a criança a amar Jesus, nós estamos falando de fé. Nós estamos falando de fé. Mas como nós estudamos no desenvolvimento cognitivo, nós sabemos que uma criança de 6 anos, de 8 anos, ela não consegue assimilar pensamentos abstratos. Ela precisa de coisa concreta. Ela precisa disso. Certo? Então, como é que eu vou ensinar conceitos bíblicos? Olha, como é que é a nossa salvação? A nossa salvação ela é passada, presente e futura. Eu fui salvo da penalidade do pecado, sou salvo do poder e vou ser salvo da presença do pecado. E você, para uma criança, como que ela vai fazer? Como que ela vai entender isso? Ela não vai. E quando eu estou falando de salvação, eu estou tratando de fé. É entendimento na fé. E uma criança ela não consegue. Então, o que que esse camarada aí, ó, o Bushnell, ele diz: olha, a gente precisa ensinar mais para uma criança sentimento do que doutrina. Aí, nós não estamos falando de sentimentalismo, né? Chorar com Jesus, nada disso. Mas nós estamos falando sobre você ensinar o amor a Jesus, amando a Jesus. Explicando, mostrando erros, fazendo ela entristecer por conta de erros que são feitos ali. A criança não sabe ainda o porquê. Ela não consegue explicar, porque para explicar ela vai ter que compreender doutrina. Mas ela sabe fazer. Ela faz, ela ama. Se você pergunta para ela, você ama Jesus? Amo. E qual que é a sua prova por amor a Jesus? Ela pode falar muitas coisas que ela faz. Ela pode falar assim, olha, que eu falo com ele todos os dias, eu vou lá na igreja e canto para ele. Então ela consegue assimilar através de sentimentos, né? De sentimentos. E a gente precisa pensar nisso. Então isso tem a ver com desenvolvimento de fé. Continuando aí, ó. Ainda na página 37, na sequência. Leia aí para nós, o Renan. Vocês ficam com o texto aí que eu vou pedir para vocês ir aleatoriamente lendo, viu? Tá, vou ler. Tá me ouvindo? Sim, a avaliação. Som. Ouvindo. A avaliação de Bruchner é notável porque sua abordagem é primeiramente afetiva e depois cognitiva. Ele defende primeiro o ensino das crianças no nível emocional e então, à medida que elas se desenvolvem cognitivamente, acrescenta o conteúdo teológico. Isso é comparável com a atual teoria cognitiva e do desenvolvimento da fé. A teoria do desenvolvimento da fé contemporânea tenta descrever as estruturas da fé e argumenta que todas as pessoas têm fé, no sentido de que todos devem, de alguma forma, tirar algum sentido de experiências de vida. Sem considerar o conteúdo da fé, acredita-se que o fato da fé é um fenômeno humano. James Fowler descreve isso desta maneira. Certo, então só um pause aí. Como eu disse para vocês, a fé é um fenômeno humano, todo mundo tem. É a mesma coisa da semente da religião e o senso de divindade. Todo mundo tem. A gente tem essa necessidade. E fé é isso, em acreditar. Você sempre vai acreditar em alguma coisa. E como isso se desenvolve, é o que James Fowler vai propor a existência de um padrão. E é onde nós vamos ver qual que é o padrão que ele propõe, pensar a respeito disso e ver como é que isso se impacta ou como que isso influencia, implica na educação cristã. Então, leia aí o que ele propõe aí. Pode continuar você mesmo, Renan. Ao falar de fé... Tá. Beleza. Ao falar da fé como característica genérica dos humanos, como uma qualidade universal que dá significados, eu defendo que Deus nos deu de antemão a habilidade para termos fé. Isto é, como seres humanos, nós nos desenvolvemos com capacidades e a necessidade para a fé desde o começo. Quer sejamos ou não explicitamente alimentados na fé de uma maneira cristã ou religiosa, nós estamos engajados em formar relacionamentos de confiança e lealdade com outros. Nós moldamos os compromissos de acordo com as causas e os centros de valor.
nós consolidamos lealdades e alianças com imagens e a realidade de poder. E nós consolidamos e moldamos nossa vida em relação às histórias principais. Assim, nós nos unimos com os outros na descoberta e na produção de significados. Então, ele entende que a fé é um dom de Deus, né? É trazida a nós por Deus, é uma habilidade que Deus nos dá. Mas ele diz que ao longo da vida a gente vai moldando isso. E o que ele vai dizer é que há características padrões em cada faixa etária. Certo? Outra pessoa aí. Márcio, você pode ler aí para nós aí o outro parágrafo? Fowler argumenta. Ok. Fowler argumenta que todas as pessoas acreditam em algo. E, nesse sentido, todas têm fé. Nós já estabelecemos que o que as pessoas creem, o conteúdo de sua fé, é importante. A Escritura afirma que nós devemos crer que certos fatos são verdadeiros, mas o desenvolvimento da fé considera como as pessoas creem, examinando as profundas estruturas da fé humana, explorando o modo em que as pessoas mantêm o conteúdo da sua fé. Certo, então nós vamos trabalhar, lembrando, reforçando, você não pode esquecer isso, é coisa que eu vou perguntar para você entender. Desenvolvimento da fé, nós não estamos falando de conteúdo, é a maneira como a pessoa crê em um conteúdo. Ela crê de uma maneira na infância, ela crê de uma maneira na adolescência, ela crê de uma maneira na idade jovem, na idade adulta. Há um padrão, é isso que nós estamos propondo. A maneira como a pessoa crê. Então, quando nós falamos de desenvolvimento de fé, nós podemos falar... O seu áudio está ruim, viu? Da gente tá ruim a conexão, professor. É só com você, Wesley. É O áudio sua tá conexão, ruim? Wesley. Não, É o seu- só para ele. Seu áudio Está tá falhando bom. muito Tá a normal. sua conexão. Eu acho que pode ser, Ok. não sei o que, quando você fala também, Ok. tá ruim aqui. Ok, Fábio, depois você assiste, tá? E para você poder responder as perguntas. A aula tá gravada e vai para a plataforma. Bom, então, o que eu estava falando aqui? Então quando nós falamos de desenvolvimento de fé, nós estamos falando do desenvolvimento da fé de um cristão, da fé de um muçulmano, da fé de um espírita, uma criança que cresce ali também no espiritismo. Enfim, nós estamos falando de um padrão geral, beleza? Continuando, Doni. É nesses pontos que o encontro do natural com o sobrenatural se torna evidente. O elemento sobrenatural é a aceitação do conteúdo da fé cristã, 1 Coríntios 12, verso 3. O elemento natural está no modo como o conteúdo é crido. Se é verdade que Deus projetou os humanos para terem fé e que a estrutura da fé se desenvolve através de estágios particulares, então poderia também ser que, mesmo a maneira em que a nossa fé em Cristo é mantida, seguirá esses mesmos padrões de desenvolvimento. Certo? Então, olha só. Fé em Cristo Jesus, nós passamos a crer. Como é que esse Cristo é crido? Por uma criança, por um adolescente, por um adulto. Se for verdadeiro que existe um padrão de desenvolvimento de fé, se nós identificarmos, esse padrão, nós vamos conseguir falar com mais eficiência ou explicar com mais eficiência e levar à maturidade dessas nossas ovelhas, ou as ovelhas do Senhor Jesus, nós levaremos a maturidade espiritual dessas ovelhas com mais eficiência. Porque a gente vai saber como é que ela compreende, como é que ela se relaciona, como que ela desenvolve a fé. E a gente vai falar daquele jeito, né, naquele padrão, de acordo com o desenvolvimento de fé que ela tem, levando essas pessoas à maturidade cristã. Pode continuar aí. É importante... É importante entender que ter fé não é o mesmo que colocar nossa fé em Cristo.
Dizer que a fé é um fenômeno humano não implica que todas as pessoas têm fé em Cristo. Todos creem em algo, mas somente aqueles que creem em Cristo são salvos. 1 João 5,12. A conversão é uma mudança no conteúdo, o que nós cremos, não necessariamente na estrutura, como nós cremos, de nossa fé. A fé cristã é singular em seu conteúdo, mas porque é exercida por seres humanos, sua estrutura seguirá os padrões de desenvolvimento da fé. Gente, essas duas páginas aqui que nós lemos, né, da 137, 138, mais especificamente esse ponto, é o que eu preciso que vocês entendam, captem, conscientizem, tirem suas dúvidas, para que vocês tenham certeza do que eu estou transmitindo aqui para vocês. O Fowler vai mostrar para nós que existe um padrão, e eu preciso identificar esse padrão. E eu preciso trabalhar com cada faixa etária, com cada pessoa. Muitas vezes não vai ser, nós vamos ver que não é uma faixa etária somente, há também a pessoa que se converte na fé na idade adulta, e ela vai desenvolver esse primeiro segmento aqui também. Enfim, eu preciso ter convicção disso para eu ter eficiência. Então, perguntas vão ser em cima disso aqui, porque eu quero que vocês fixem isso daí, certo? Então, em vez de assumir um conflito entre os padrões do desenvolvimento e a obra de Deus, aqueles que seguem essa abordagem procuram estabelecer uma compatibilidade entre a teoria do desenvolvimento e a obra de Deus ao levar pessoas à fé. Eu estou tentando respeitar tanto a pesquisa sobre o desenvolvimento da fé, quanto as bases teológicas para a fé. Eu creio ser razoável pensar que mesmo a fé cristã pode, ou porque é exercida por seres humanos, seguirá os padrões normais do desenvolvimento da fé. Se é verdade que Deus nos criou para que nos desenvolvêssemos de acordo com padrões previsíveis, não poderia ser verdade que a fé também esteja sujeita ao desenvolvimento? Então, se nós somos seres que se desenvolvem, o fato de Deus ter já colocado em nós a fé, isso já ser intrínseco ao ser humano, será que essa fé também não pode desenvolver com padrões previsíveis? É isso que ele coloca. E essa fé, seja ela em qual conteúdo ela estiver amparada. Quando há uma conversão, ali há um conteúdo, uma mudança de conteúdo, certo? Mas o padrão de desenvolvimento será o mesmo. Professor, de quem que é esse texto mesmo? Esse daqui é do Perry Dawes. Ok. Eu não passei lá para vocês o... Tá, por enquanto o que eu for mandar para vocês vai ser o Perry Dawes, tá? Depois nós vamos para o Pasmino, em outros textos. Esse é no Introdução. Estão vendo aí? Certo? Compreendido isso? Vamos lá para o que ele propõe para nós, o estágio. Deixa eu ver, 11h35, né? Vamos lá para os estágios. Página 140. Página 140. O nome do livro é Crescimento e Entendimento, é isso? É Ensino e Crescimento. Introdução à Educação Cristã. Ensino e Crescimento, do Perry Dawes. Rogério. Sim. Fala, Léo. Eu tenho uma questão aqui, só eu não consegui compreender aqui, porque o James Fuller, ele fala dessa questão do desenvolvimento, ele apresenta os estágios aí relacionado à idade, né? Uhum. Só que a gente tem uma confusão, assim, eu fiz uma confusão aqui, talvez, porque você também tem estágios, vamos assim dizer, na maturidade cristã, que tem relação com a sua fé. Então, por exemplo, como o James Fowler, ele fala aí a questão da infância, a fase da adolescência e tudo vai, só que você tem conversões que não ocorrem, não necessariamente na infância, mas, por exemplo, um adulto. E aí, ele
embora possa, vamos dizer assim, aplicar nesse padrão de desenvolvimento da fé, que é algo inerente do humano, vamos dizer assim, mas agora ele tem um novo foco, né? Ele tem um novo conteúdo, né? Que é o termo usado aqui pelo Downs. E aí, como é que fica essa questão no estágio da fé desse novo convertido? Ele vai seguir esses padrões ou ele já dá um salto, né? Eu não sei se você entendeu aí a minha questão. Entendi. Bom, assim como a gente estudou tanto no cognitivo, a gente vai ver padrão moral também, não há uma questão rígida, tão rígida, ao ponto de, por exemplo, a pessoa ela não conseguir passar por vários estágios ou, de repente, ela não passar por um ou outro estágio. Nós vamos perceber claramente mesmo que adultos, quando eles se convertem eh, a- ao cristianismo, ele já consegue raciocinar, ele consegue desenvolver a sua fé a partir de uma doutrina, de um entendimento lógico, é, não passa pelo primeiro estágio. Mas ao observar alguns cristãos também, dentro aqui dos estágios que a gente vai falando, nós vamos perceber que existe aquele que é literal, que a pessoa ela não consegue raciocinar, entender que ela vê a escritura, mas ela não consegue pensar de uma maneira ampla, ela não consegue partir para um abstrato, mesmo sendo adulta. A gente vai perceber isso também. Então, assim, esse é uma proposta que ele traz para nós, que aparentemente ela segue mesmo um padrão, eu creio nisso, né, que ela tem esse padrão, eu procuro ver essas questões, eu abri desde quando eu estudei isso a primeira vez e fui aprofundando, eu passei a observar mais e realmente isso acontece, mas eu nunca posso pegar uma teoria como essa e mesmo que a gente perceba que ela tem valia, colocar como um padrão rígido. Eu creio que em alguns casos vão ter pessoas que vêm para a fé. Gente, eu tô trabalhando, eu estou trabalhando, né, num contexto onde tem pessoas que se convertendo, que se você disser para elas que Papai Noel existe, ela ainda acredita. Ainda acredita. Então, assim, o padrão o desenvolvimento dela nessa questão de confiança, de relacionamento uns com os outros, ainda é pautado nesse sentido, assim, de que a pessoa falou, é aquilo mesmo que ela falou. Ela necessita, é o que a gente vai ver aqui no adolescente, que ele propõe, que o adolescente necessita é, de um espelho, de alguém, de uma figura. Ele necessita de uma figura, ele necessita muito de um líder, ele necessita muito de um pastor, certo? Então tem muita gente que tá nesse nível, o nível adolescente ainda. Tem gente que não sai desse ponto. Não que seja um nível inferior, né? Porque é uma maneira de se relacionar. Então vai acontecer, Leonardo, se eu entendi se é isso que você está falando, vai acontecer de uma pessoa se converter e ela ter que começar lá no início mesmo, assim, como meio que uma criança, como uma criança raciocina, até chegar num desenvolvimento, progredir nessa questão. E pode acontecer de alguém que se converta já raciocinar totalmente diferente. Totalmente diferente. A E página por aí. 140, página 140, o terceiro parágrafo aí, ele fala, antes dos estágios, ele até tem uma frase aí que ele coloca, como os estágios da estrutura do desenvolvimento não são controlados exclusivamente pelo crescimento Sim, cronológico, cronológico. nem todas as pessoas progridem para os estágios posteriores. Posteriores. Acho que ele Sim, tenta responder essa questão aí, que não necessariamente a pessoa que é um adulto, ela vai para os outros, está passa por no todos. estágio, É pode o que estar no estágio infantil. exatamente, é o que eu tenho vivenciado com alguns adultos. Cara, não adianta, e é onde eu falo para os meninos lá, os jovens que têm estudado teologia, que eles ficam assim, indignados. Alguns saíram do grupo de WhatsApp da igreja, né? Eu falei, pode sair, não tem nada não, gente. Mas assim, por quê? Ah, o povo lá só dá bom dia, e tem hora que posta uns trem que Deus me livre, como é que acredita no negócio daquele? Eu falei, gente, calma.
Vocês têm que entender que aquela pessoa não raciocina como você, ele não consegue. Ele não consegue. Ele vai conseguir entender uma história bíblica contada para criança e você fazendo uma aplicação moral, mas ele não vai conseguir compreender uma, um ensinamento doutrinário complexo. Não vai, não vai. Então, o que que acontece? Essa pessoa, ela não consegue se desenvolver dessa maneira, né, como outras. Ela vai ficar ali naquele estágio. E eu preciso identificar isso e ter paciência. E falar na linguagem daquela pessoa. Tem uma irmãzinha na igreja que ela não consegue entender a Bíblia, as questões cronológicas da Bíblia. Ela não consegue entender. Só para você ter noção, ó, ela é crente no Senhor Jesus, é uma pessoa que ajuda na igreja. O contexto de vida muito sofrido, é um negócio assim, absurdamente sofrido. E ela ama o Senhor Jesus, ora, é uma das irmãs que às vezes sempre me manda um oi, pergunta como que eu tô, né, e sempre interage com isso. Alguém que se preocupa com o pastor. Cara, fantástico. Mas é interessante, ela não consegue entender a cronologia. Quando a Bíblia fala que o Cristo, filho de Davi, ela já me perguntou, falou, pastor, mas Cristo foi filho de Davi, mas Davi viveu até na época de Cristo? Pra você ter noção, cara. Noção. E eu tô falando isso aqui, que é um exemplo assim mais absurdo, mas ela não consegue entender esses pontos da escritura. E ela lê a Bíblia. Ela lê a Bíblia. A segunda vez que ela tá lendo a Bíblia toda. O ano passado, eu incentivei, muitos leram, ela leu a Bíblia toda, agora tá lendo de novo. Ela lê a Bíblia. E vira e mexe, ela tem que mandar essas questões. Então, essas perguntas, para eu explicar. Então, gente, o que que acontece? Ela é muito literal. Ela é muito literal e não consegue assimilar a cronologia bíblica. O que que a gente vai fazer? É crente no Senhor Jesus? É, totalmente, eu creio. Vai adiantar eu ficar ensinando doutrina, digamos assim, pesada, né? Não vai adiantar. É claro que eu não posso também falar assim, não, eu não posso ajudá-la a progredir, eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que entender a maneira como ela desenvolve a fé. E assim, caminhar. Beleza? Era basicamente isso, Léo? Então vamos ver os stars aí. Ah, vai lá, Léo. Lê aí para nós na página 140. Vamos ver pelo menos os dois primeiros estágios hoje e amanhã a gente retoma. Antes do desenvolvimento da fé. Eu mudei a página aqui, tá nos estágios da fé segundo Fowler, mas já vai pro 140. primeiro, né? Isso, Vai pro 140. Fé primária. Ainda não é um Certo. primeiro estágio, né? Isso. Fé primária, infância. Antes do desenvolvimento da fé, a predisposição da criança em confiar é formada pelos relacionamentos com os pais, e outros como modo de compensar a ansiedade que resulta de separações que normalmente ocorrem durante o desenvolvimento infantil. Fowler chama este estágio de pré-estágio, porque não é acessível aos modos normais de pesquisa empírica, usada para a pesquisa do desenvolvimento da fé. Então não tem como se testar, então não há uma proposta mesmo que ele coloca aí, né? Mais que a criança, ela confia, ela se relaciona, é um relacionamento com os pais mesmo ali, naquilo que dita o que é a criança ainda, né? Nos primeiros estágios de vida. Então, estágio número 1, fé intuitiva. Pode ler aí. Nesse estágio... Neste estágio altamente imaginativo, a criança pequena é influenciada fortemente pelas imagens, pelas histórias e pelos símbolos, e ainda não é controlada pelo pensamento lógico. As percepções e os sentimentos são poderosos professores a respeito daquelas partes da vida que são tanto protetoras quanto ameaçadoras.
As imagens da fé são moldadas pelos adultos importantes no mundo das jovens crianças. Então elas observam adultos. Tem gente que não concorda de colocar Jesus como um super-herói. Jesus não é um super-herói. Alguns não concordam de fazer nem a imagem ali, de pintar, né, a imagem de Jesus e assim por diante. Mas enfim, a criança, ela vive no mundo de super-heróis. E você tentar fazer com que ela entenda quem é Jesus a partir daí, é uma maneira que nós vamos conseguir fazer ela desenvolver, exercer a fé em Cristo Jesus, uma fé mais genuína, entendendo mais. Então, é certo que outras questões teológicas que entrariam. Bom, não vamos tratar nesse ponto. Mas em termos de você pegar daí, se você fizer isso, com certeza a criança ela vai assimilar mais. Ela vai conseguir assimilar mais. Continuando. Crianças criadas em lares cristãos aprendem por meio das atitudes de seus pais, que a igreja é um bom lugar para se estar. A oração, um espírito alegre e a alegria pessoal por parte dos pais ajudará a formar na criança uma atitude que, emocionalmente, proclama: "Este é o mundo de meu pai". Conquanto, ainda incapaz de fornecer descrições lógicas, uma fé intuitiva, projetada, conhece certas realidades sobre seu ambiente. Então, ela é intuitiva porque ela vê o negócio acontecendo e ela acredita que aquilo é daquele jeito, né? Ela intui aquilo e ela projeta a fé dela. A fé de seus pais vai ser a mesma fé. E a maneira como a criança pensa, como a criança desenvolve, é desse jeito. Tem muito adulto que acaba desenvolvendo uma fé dessa maneira. A fé do pastor, a maneira como o pastor, ela ainda não consegue raciocinar logicamente, ela não pensa. O que o pastor falou é isso mesmo. O que está ali na igreja é isso mesmo. Então ela acaba tendo essa necessidade. Uma coisa que eu falo muito, gente, é que nós pais, viu? Nós pais precisamos, nesse período, compartilhar das nossas fraquezas com os nossos filhos. Isso eu tenho muito comigo, é o que eu sempre fiz, eu acredito que nós devemos fazer. Eu ainda vou ver se isso funciona na hora que a Sofia estiver na adolescência. Ela está com 10 anos. Mas eu sempre compartilhei das minhas fraquezas, dos meus pecados com ela. Por quê? Porque se nós não compartilharmos na infância, a criança ela cresce achando que o pai é um super-herói e ele não tem erros. Nós conseguimos esconder os nossos erros das nossas crianças, mas não conseguimos esconder dos adolescentes. Então, quando ela chega na adolescência, e é o que o Fowler fala aqui, que tem os mocinhos e os vilões, você vai ser um vilão pro seu filho, porque ele vai ver que tudo aquilo que ele projetou na infância, tudo aquilo que ele intuiu, tudo aquilo que ele acreditou, não passava de uma farsa, porque você é um pecador miserável e ele achava que você era um super-herói. É a frustração que muitos adolescentes têm com os pais. Então, eu acredito muito nisso, que a gente precisa, até porque faz parte de ajudar a criança, não ser aquele negócio assim, que você é errado, eu sou certo, você tem que fazer assim. Não, eu compartilho da mesma fraqueza. Então, quando a Sofia era pega numa mentira, eu ia corrigir ela com relação à mentira, mas eu compartilhei várias vezes mentiras que eu fiz, coisas feias que eu fiz. E mostrei que eu era daquele jeito também, e que nós estávamos errados. Quando ela foi pego falando mal de alguém, enfim, fazendo alguma coisa errada, eu compartilhava com ela. Então, eu acho importante nós fazermos isso, porque nesse primeiro momento, a maneira como a criança desenvolve a fé é de uma maneira intuitiva e projetada, né, projetiva. Certo? Segundo estágio, Daniel. Pastor, só Cadê? posso ter uma participação, Ednei? Oi, Ednei, pode falar. Só sobre essa questão que o senhor está falando aí, sobre a questão dos filhos, da maneira em que nós nos colocamos para eles. No semestre passado, o senhor tinha abordado isso,
E eu tive uma experiência agora no período que a gente teve aí de férias, os dias, em que o meu filho mais velho tem 11 anos, e depois da aula, que a gente teve aula no semestre passado, eu tive a oportunidade de conversar com ele sobre isso. E nesse período de férias que ele esteve comigo, aconteceu dele cometer um erro, né, e algo que estava sufocando ele, e assim, ele teve a liberdade de chegar em mim e contou o que era o erro, abriu o coração, disse que era algo que estava sufocando ele, e ele compartilhou que ele tomou coragem de me contar, porque sabia que também eu tinha essa luta buscando acertar na minha conduta, na minha vida cristã. Então, assim, só tentando contribuir aí com um exemplo, uma experiência que eu tive disso que o senhor compartilhou no semestre passado, e algo que eu trouxe para mim, pude compartilhar com ele, e no período que eu fui para o Tocantins, eu tive essa experiência e eu fiquei, assim, maravilhado, viu? Fantástico, obrigado, Dinei, por ter compartilhado com a gente. É importante para nós, para mim, né? Tá ouvindo isso de você é muito importante. E é isso aí, gente. Quando a gente se coloca como frágil, né? Alguém frágil como os nossos filhos e os nossos adolescentes na igreja, nossas crianças, tentando lutar contra os pecados, eles vão se sentir mais à vontade de falar conosco mesmo. Muitos casos, as crianças não falam com os pais de alguns erros porque ela tem o pensamento seguinte, fala, olha, como é que eu vou falar com meu pai? Ele tem vergonha do pai ou da mãe, fala, nossa, meu pai é um santo, meu pai é alguém que dá exemplo nisso daqui, como é que eu vou contar isso para ele? E ele acaba escondendo. E é o problema de muitos adolescentes também, que não conversam com os pais e de repente se abre com outra pessoa por conta disso. Então, fantástico, obrigado, Dinei, pelo compartilhar. E gente, eu creio demais nisso, acredito muito nisso. Eu encorajo vocês a pensarem a respeito disso mesmo, como o Ednei fez aí e tem colhido bons frutos, né? Importantíssimo. Obrigado, Ednei. Daniel, lê o estágio 2 aí para nós. Beleza. Estágio 2, fé mítica literal. Operações concretas que emergem permitem que as pessoas que a pessoa pense logicamente e organize o mundo por meio das categorias de causalidade, espaço e tempo. É mítico no sentido de que pode agora capturar o significado das histórias, mas literal no sentido em que é, em geral, limitada ao pensamento concreto. Ela ainda precisa, só um instantinho, ela não consegue ir para o mundo abstrato, ela precisa ver, ela precisa entender, né? Então, o sentido de mestre, ela só consegue saber o sentido de mestre se você explicar, olha, aquele que está ensinando o outro, ele é um mestre. Então, ela precisa ter algo concreto ainda. Continuando, ainda... Há ainda uma interioridade relativamente não desenvolvida na pessoa, com uma autoconsciência limitada. Como resultado, é difícil para uma pessoa nesse estágio tomar a perspectiva de uma outra pessoa. No estágio 2, uma pessoa tende a entender Deus em termos de reciprocidade moral, tendo uma ideia precisa sobre quem deve ser perdoado e quem deve ser punido. Como resultado, as pessoas nesse estágio devem ou ignorar ou negar vários segmentos de suas experiências de vida. A criança no estágio 2 entende a fé cristã em termos rigidamente literais, crendo que o céu consiste de uma maravilhosa residência, abre aspas, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, João 14:2, e que as ruas da cidade são pavimentadas com ouro, Apocalipse 21:21. Gente, aqui, o dia que eu falei com a igreja que o céu é um lugar temporário e que não tem ruas de ouro no céu, rapaz, teve gente que falou, que é isso, pastor? Tá na Bíblia. Tá na Bíblia lá, Apocalipse, tá lá que os céus... Meus irmãos,
Isso aqui é sentido figurado. O céu não é físico. Nós vamos habitar. Como assim temporário? Nós vamos habitar aqui. Que pastor, que absurdo que é esse? Mas é. E aí vai trabalhar direitinho. O que é isso, gente? Adultos que ainda raciocinam, que tem esse desenvolvimento aqui de fé. Eles não passaram ainda para o próximo estágio. Pelo menos nesse ponto de acreditar nas coisas literais, literalmente, eles ainda não passaram, estão aqui ainda. Certo? E isso a gente vai ver sempre na igreja. A gente vai ver sempre na igreja. Até eu explicar para eles, né, trabalhar leva tempo. Agora, não adianta eu também chegar na igreja e falar, você não crê, você não entende nisso? Meu irmão, você é muito fraco na fé. Você precisa... Vai adiantar alguma coisa? Eu não vou chegar ao lugar que eu quero, que é um amadurecimento espiritual dessa pessoa. Continuando, nesse estágio... Neste estágio, a criança é incapaz de ver realidades espirituais sem uma ideia literal e é, portanto, limitada no modo como pensa sobre a verdade bíblica e como responde a ela. Uma tarefa importante da fé mítica literal é separar a realidade do faz de conta. E esse é um ponto importante. Nós precisamos ter cuidado para não passar para uma criança um faz de conta como se fosse real. E ela também não entendeu o contrário, vice-versa, tá? O real como se fosse um faz de conta. A gente precisa pensar aí nessa área. Outra coisa aqui que ele colocou, que as realidades espirituais, ela precisa ser vista de alguma maneira, ela precisa ser entendida. Gente, por que que em muitos casos Jesus ensinava por parábolas? É claro que não é só por esse motivo, né? Em alguns casos, Jesus ensinava por parábolas para que algumas pessoas não entendessem, mas em outros casos, Jesus queria mostrar a semelhança. A semelhança. Naquele momento ali que Jesus pega aquela criança, traz e diz: olha, vocês precisam ser como essa criança. Jesus está querendo mostrar para eles como que a fé deles deveria se desenvolver. Não no sentido de pensar como criança, mas na dependência, na humildade. Então, Jesus usa um exemplo claro, concreto. Naquele momento ali, a fé dos discípulos estavam sendo desenvolvida, eles estavam desenvolvendo. E parece, né, dá a ideia de que eles ainda não conseguiam raciocinar em um estágio mais avançado. Era nesse estágio. Jesus pega e fala com eles desse jeito. Durante 3 anos, gente, Jesus começou ali no início, do início, ajudando eles a desenvolverem na fé. Algumas vezes, né, parece que Jesus meio que perde a paciência, né, entre aspas, né, veja meu dedinho, mas Jesus fala assim, gente, até quando? Eu falo com vocês, vocês não compreendem, né? Aquele momento, poxa, eu falei assim, assim, assado, você já tinha que ter passado para o próximo estágio, nada. Mas Jesus continua ainda trabalhando com eles. A igreja vai ser do mesmo jeito. A gente vai encontrar sempre essas pessoas assim. Continuando aí, Wesley, você tem um material aí para ler? Uma fé mítica literal. É altamente apropriada. Pode ler para gente? Estou aqui. Uma fé mítica. Uma fé mítica literal, sim. Uma fé mítica literal é altamente apropriada para crianças novas, mas deve ser posta de lado nos anos posteriores. A aprovação que Jesus faz da fé da criança, Mateus 18, versículo 2, 3, afirma a humildade e a confiança, não os modos infantis de pensar. Infelizmente, algumas congregações tendem a travar neste estágio, provavelmente por causa do desejo de fazer uma interpretação literal
Escritura. Esses grupos são rigidamente literais no seu modo de pensar que os ensinos mais profundos das Escrituras, mais profundos da Escritura, se lhes escapam. Tal fé não é apropriada para os adultos. O literalismo deve ser uma parada durante o caminho e não um destino. Um fenômeno interessante na fé mística literal é o que Fowler escreve como Só até aí. ateísmo Só até dos aí, Wesley. 11 anos. À medida que... Só até aí, só até aí. Gente, isso aqui, ó. Nós vamos nos ater aqui pra gente encerrar a aula. Obrigado a vocês aqui que leram, né? Mas olha só, muito importante isso daqui. O literalismo deve ser uma parada durante o caminho, não um destino. Existem muitos pastores que eles se satisfazem simplesmente da pessoa ter uma fé em Jesus, simplesmente ter uma fé em Jesus, e elas acreditarem na Escritura de maneira literal e não responderem a dilemas da vida, não conseguirem raciocinar para dar respostas a dilemas, não aprendem ali a doutrina. Muitos pastores são literais, em muitos casos, em outros não. Em outros não, mas em muitos são literais e se acomodam por aí. Nós vamos ver que, quando falar do desenvolvimento moral, gente, que a maturidade espiritual em tudo na vida assim, o ápice seria de nós obedecermos ou guiarmos a nossa vida por princípios e não por regras. E não por regras. Existem muitas pessoas que obedecem, que fazem determinada coisa por causa da regra e não do princípio. Então, às vezes, ela faz até a coisa certa, mas pela motivação errada. Pela motivação errada. E ela consegue fazer certo ali, mas em um outro momento da vida ela vai fazer errado. Por quê? Porque ela não aprendeu um princípio. Para aquilo ali não existe uma regra. Então ela vai acabar fazendo errado. E essa questão literal, né, tratar isso, levar a pessoa a compreender a fé de uma maneira literal é importante, mas para se chegar a um outro estágio. Nós não podemos simplesmente aceitar esse momento e viver desse jeito na congregação. Não. A gente precisa levar as pessoas a raciocinarem, né? A raciocinarem. Certo? Então, nós temos que tomar cuidado para não ficar aqui. Na infância, os 10 anos, excelente. Né? 10, 11 anos, isso ainda é possível da gente manter. Mas daí para frente, a gente precisa mudar. Tanto é que o próximo estágio ele vai falar de uma crise que os adolescentes têm. A crise que os adolescentes têm. Por quê? Era tudo muito literal, só que agora ele está lidando com dilemas da vida e que ele vai olhar para o que ele aprendeu e falar assim, opa, peraí, será que isso é assim mesmo? E aí ele vai raciocinar. Tem gente que vive na negação de dilemas. Então, você fala para ele que você vai falar ali que há um desenvolvimento, certo desenvolvimento na criação de Deus, ele vai falar assim, ele nega, ele diz, não existe de jeito nenhum. Quando você vai falar sobre... Tem gente que não acredita na verdade empírica. Né? Não, tudo que é empírico, isso não é bíblico. Você precisa acreditar pela fé. Então a ciência não traz nada de verdade para nós, porque a ciência muda. Tem gente que interpreta dessa maneira, sabe? Ele não consegue raciocinar. E aí cai em erros. Tá, mas se a ciência não traz verdade para nós, então a ciência não é de Deus. Como assim? Não se pode. Então rejeita a psicologia, rejeita a sociologia, rejeita tudo, mas não consegue raciocinar por princípios. E a gente não pode ficar aqui. A gente precisa ir além. Né? A gente precisa ir além, levar a pessoa
a ter maturidade espiritual para que ela resolva os dilemas da vida dela baseado em princípios, sem seguir regras que você coloque, e que assim ela faça as coisas corretas para Cristo Jesus. Beleza? Perguntas? Vocês estão entendendo tudo direitinho? Então, beleza. Então, amanhã nós estaremos aqui às 7 horas em ponto. Beleza, gente? Chamada. Eu tenho, em termos de 5, 10 minutos antes, eu vejo quem está participando. E 5, 10 minutos depois eu vejo quem está participando. Então, hoje o Fábio precisou sair, né? Então, falou ali e tudo mais, eu estou entendendo. Depois ele vai lá, pega as aulas. Dessa aula e da aula de amanhã, vou subir questões para vocês responderem, questões simples, mas que eu quero que vocês respondam de acordo com o que nós tratamos aqui. Então você tem tanto a aula gravada para responder, quanto o texto escrito para você responder. Tá bom? Ok? Então, os ajustes finais que nós fizemos aqui, eu já mando o plano de curso para vocês poderem consultar lá também. Tá bom?